Hoje vamos falar como testar um capacitor com multímetro digital. Meu nome é Carlos Baroni e você está na Deluz Elétrica. Antes de iniciar o teste, é importante lembrar que este dispositivo, o capacitor, tem a propriedade de armazenar cargas elétricas. Por isso, pode causar acidente elétrico quando manipulado. É necessário descarregá-lo por meio de resistores instalados em seus terminais, ou criar um curto com uma chave de fenda em seu contato. Pronto, dito isto, vamos à aula. Pode-se testar um capacitor tanto com multímetro digital como analógico. No nosso caso, iremos utilizar nesta aula o multímetro digital. Esses capacitores, demonstrados neste teste, são encontrados em vários segmentos, como em ar-condicionado, ventiladores, micro-ondas e demais equipamentos elétricos. Basicamente, são três os tipos de defeito que um capacitor pode apresentar. São eles: o capacitor aberto, o capacitor em curto e o capacitor em fuga. Há três formas de testar usando o equipamento de medição. Primeiro, usando o multímetro analógico. Segundo, usando o multímetro digital e testando com o capacímetro. Usaremos o multímetro digital que nos auxiliará nesta aula. Vamos iniciar então testando o capacitor para verificar se ele está em curto-circuito. Primeiramente, nós vamos colocar o nosso multímetro aqui na nossa escala de continuidade. Tá? É nessa escala aqui onde há o bip sonoro. O que nós iremos fazer? Vamos pegar a ponteira preta, colocar em um lado do capacitor, a ponteira vermelha do outro lado. Não deve acontecer nada, não deve demonstrar nada aqui. Então, o capacitor ele não está em curto-circuito, né? Ou curto-circuitado, como dizem, né? Nesse caso, você já sabe que o capacitor está bom nesse quesito, não está em curto-circuito. Nesse segundo teste, nós vamos testar o capacitor para saber se ele está carregando e descarregando corretamente, tá? O capacitor ele precisa de estar com essa característica 100% funcionando. Ele precisa absorver a carga, porque o capacitor ele é, na verdade, um dispositivo que funciona desta maneira. Ele carrega a corrente e depois armazena, né? E depois ele descarrega novamente. Se ele não estiver carregando e descarregando corretamente, é evidente que ele não vai ter um bom funcionamento no circuito onde foi instalado, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é colocar o nosso multímetro na escala de resistência. Nesse caso aqui eu coloquei já na escala de 200 ohms. Tá? Pegar aqui o capacitor. E nós vamos pegar agora a ponteira preta, colocar em um lado do capacitor e a ponteira vermelha do outro lado. Nesse momento em que nós estamos testando o capacitor para saber se ele está carregando e descarregando normalmente, nós colocamos aqui o nosso multímetro na escala de 200 ohms. O capacitor agora ele não mostrou nada no seu display, mas isso acontece por quê? Porque o capacitor ele tem uma capacidade de 10 microfarad. Tem capacitores até menores, de 5, de 4. E na escala de 200 ohms, ele não consegue fazer essa leitura. E eu já sabia disso, tá? Era só para vocês observarem que isso pode acontecer. Quando isso acontecer e você não conseguir fazer a medição, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o seu multímetro na escala de 20 mega-ohms, tá bom? Agora sim, nós vamos fazer novamente a leitura para ver o que vai dar. Novamente, vamos pegar um lado, tá? Um lado aqui do capacitor e do outro lado vamos colocar a outra ponteira. Nesse momento,
nós vamos perceber que ao fazer a leitura aqui no multímetro, o multímetro vai mostrar uma escala negativa aqui no display, tá? Vai ver um traçozinho. Ele vai atender uma escala progressiva. Vai iniciar numa escala negativa e depois ele vai subindo até entrar numa escala positiva. É nesse momento que nós vamos perceber que o capacitor está carregando corretamente. Vamos lá. Ele já saiu da escala negativa e já entrou numa escala positiva e vai subindo. Para podermos fazer novamente esse teste, é necessário você trocar as ponteiras. Se você fizer repetir o teste com a ponteira no mesmo cabo do capacitor, você não vai conseguir fazer a leitura. Você tem que trocar as ponteiras, tá, para repetir o teste e fazer novamente. Vamos observar a escala saindo da escala negativa para a escala positiva. Vamos lá. Vou posicionar melhor aqui para vocês. Tá vendo? Já saiu do negativo e já está agora no positivo. Isso caracteriza o quê? Que o nosso capacitor ele está carregando e descarregando normalmente. Se isso não acontecesse, provavelmente o capacitor ele não estaria mantendo a sua carga, né, que ele está recebendo essa corrente para depois descarregar no motor, no equipamento que ele precisa. Nesse caso aqui, ele vai da escala negativa para a escala positiva. Vamos passar agora para o terceiro teste. Esse terceiro teste vai nos dizer se o capacitor está carregando. O teste anterior, ele nos diz que o capacitor está carregando e descarregando, porque ele precisa fazer essas duas funções. Já nesse teste agora, ele precisa carregar. Ele tem que mostrar que ele está suportando uma tensão e está segurando essa tensão ali. Então vamos lá. Vamos fazer da mesma forma que fizemos lá no teste do curto-circuito. Vamos colocar aqui na continuidade. Tá? Vamos lá. Vamos colocar na continuidade aqui o nosso multímetro, que é esse sinalzinho, né, de sonoro. Esse sonoro aqui, tá bom? Ele vai nos dizer se o capacitor está carregando ou não. O que acontece? O que você tem que saber? Nessa função aqui, o multímetro digital ele está me fornecendo 3 volts para poder fazer esse teste do capacitor. Tá? O que nós temos que fazer? Novamente, venho com a ponteira de um lado do capacitor e com a outra ponteira do outro lado do terminal. Com isso, o capacitor vai começar a carregar. Quanto tempo ele vai carregar? Ele precisa carregar. Você precisa deixar ele aqui pelo menos de 30 a 40 segundos. Isso difere, tá, de capacitor para capacitor, por questão de capacidade, a própria tensão mesmo, né? Tem capacitor que trabalha com 10 microfarad, com 16, 40, 50, até 250, até mais tensão ali no capacitor. Então, dependendo da capacidade do capacitor, ele vai carregar mais lento ou mais com uma velocidade maior. Tá? Então vamos deixar calcular mais ou menos aqui 30 a 40 segundos e depois nós vamos fazer o teste para observar se ele está carregando ou não. Beleza, vamos lá agora. O que nós temos que fazer, já que carregamos nosso capacitor? Vamos aqui novamente no nosso multímetro e vamos colocar na tensão que é de continuidade. Temos aqui 2,20 volts. Se eu tenho 3 volts para carregar esse capacitor, se eu colocar no 2 volts, o que vai acontecer? Eu tenho grande possibilidade de danificar o meu aparelho, concorda? Então eu tenho que colocar logo na escala de 20. E vamos partir para o teste. De um lado você coloca aqui no lado do capacitor, do outro lado, tá, no outro terminal. O que você vai encontrar ali? Você vai encontrar uma tensão de 2 e está caindo, tá vendo? Por que está descarregando? Ele descarrega
porque o próprio equipamento aqui do nosso multímetro, ele tem equipamentos eletrônicos, ele tem placas, né, tem resistores, então ele descarrega naturalmente. E nesse caso aqui, nós percebemos que o capacitor ele está carregando a tensão desejada. Então, pessoal, nós usamos aqui o nosso multímetro digital para poder fazer esse teste, esses 3 testes básicos. O eletricista ele pode fazer com esse equipamento, que é o multímetro digital, até mesmo o analógico. Como eu expliquei lá no princípio, existem 3 testes, com o multímetro analógico, o multímetro digital e o capacímetro. Com o multímetro digital e o analógico, você consegue fazer o teste de capacitor em curto e também a carga e descarga. Podem também saber se está fazendo o carregamento correto da tensão e se ele está carregando. Já o capacímetro serve para medir a capacitância do capacitor em microfarad. Vamos supor que você tem um ventilador que o motor está girando bem lento ou não está girando e fica roncando. É típico de um problema de capacitor no motor ventilador, até mesmo um motor de portão elétrico. Se o valor da capacidade do capacitor deste ventilador é de 4 microfarad por 200 volts, poderia ser mais ou menos a tensão, mas nesse caso é 200 volts, e por algum motivo, por mau funcionamento, sua capacitância caiu para 200 nanofarad, demonstrando que o valor capacitivo está abaixo do demonstrado no próprio capacitor, no corpo do capacitor, é sinal que o capacitor está perdendo a sua capacitância. Você não vai conseguir descobrir o problema com o multímetro, tanto o analógico quanto o digital. Neste caso, é recomendado o uso do capacímetro. Este sim vai te dar o diagnóstico correto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois ajuda no crescimento do canal. Desta forma, podemos enviar outros vídeos com conteúdo relevante para vocês.